Fala pessoal do primeiro ano, tudo bem com vocês aí? Hoje então eu vou fazer a correção dos exercícios da semana passada, deixar isso postado num rótulo novo que eu vou deixar em toda semana, que é o rótulo resoluções. Nesse rótulo resoluções então vocês vão encontrar a resolução dos exercícios da semana passada, onde vocês podem fazer as correções ou tirar as dúvidas de quais eram as respostas mais corretas. Então, na primeira pergunta do questionário aqui, é um questionário sobre o tratamento de água, onde vocês tinham que colocar a ordem correta, né? Qual que era a ordem mais correta? A ordem mais correta era a alternativa B, a captação, a adução, coagulação, floculação, decantação, filtragem, desinfecção e reservação. Mas o mais importante aqui é vocês perceberem que esse processo ele se divide em 3 etapas diferentes. Na verdade, 3 grupos diferentes, né? A gente tem uma parte do processo que ela é simplesmente mecânica, onde você simplesmente capta a água e leva ela até o local que ela vai ser tratada. Nesse processo mecânico, a gente vai incluir a captação e a adução, que é quando você direciona a água para o seu local. Tanto na captação quanto na adução, você vai tirar macropartículas, né, coisas muito grandes que estão ali dentro da água, que você pode retirar até meio que manualmente, mas eles usam métodos diferentes ali. Depois você tem o método de coagulação e floculação, floculação e decantação, que são métodos que vão tirar, em grande parte, a matéria orgânica daquela água e deixar ela livre, pelo menos, da matéria orgânica. Matéria orgânica que é aqueles contaminantes da água que não são exatamente partículas que vão deixar a água venenosa ou tóxica para a pessoa, mas são compostos que podem levar à proliferação de bactérias depois. Né? Então, essa matéria orgânica precisa ser retirada primeiro. Depois que essa matéria orgânica é retirada, né, esse processo de retiração da matéria orgânica, você passa por um processo que é mais voltado para o tratamento químico, o tratamento químico dos micro-organismos, deixar a água mesmo livre de qualquer micro-organismo, que é a parte da desinfecção e a reservação, né, que é quando você joga ali, você mistura um pouco de cloro na água e também você mistura, e em alguns momentos você até passa a água por carvão ativado, que é uma substância que pode ser retirada depois, desculpa, e que ajuda também aí na limpeza dos micro-organismos que existem na água. E depois caminha, lógico, para a reservação. Mais importante saber, pessoal, o que esses processos significam, no sentido de que você sabe que existem etapas aí, do que saber exatamente a ordem dessas etapas, tá? Se eu for dar isso aqui de alguma maneira em prova, se eu for cobrar isso em prova ou em avaliação em algum momento, eu não vou cobrar exatamente a ordem, tá? Eu vou cobrar que você saiba explicar mais ou menos o que acontece nesse processo, que é um processo onde a água captada, ela os micro-organismos e as macropartículas são retiradas, depois ela tem um tratamento químico para tirar esses contaminantes como bactérias e outros micro-organismos, tá bom? Na pergunta 3, pesquise qual é o processo de decantação e como ele ocorre. Uma pergunta bastante simples, mas para você falar sobre esse processo de decantação, você sempre vai falar sobre uma separação que acontece entre materiais de densidades muito diferentes entre si. Por exemplo, água e areia misturada. Você vai simplesmente pôr aquela substância, aquela mistura em repouso e esperar a areia descer e a água subir. Isso vai gerar uma separação aí bastante simples de ser feita. E na 4 eu pedi para que você procurasse outros exemplos de aplicação do processo de filtração. Um exemplo que é interessante é o exemplo do café, que eu já citei nas videoaulas, mas também o exemplo que eu citei na aula síncrona que nós fizemos é o exemplo do carburador, né, do filtro do carburador do carro. No carburador do carro, muitas vezes, ocorre a queima daquele combustível fóssil e essa queima ela não é perfeita, ela não acontece de maneira completa. E aí isso gera o que a gente chama de material particulado, que são partículas de carbono, na verdade, né, que são partículas queimadas mesmo, sabe? Quando você queima algum tipo de comida, aquela parte queimada dele é o material que se chama particulado quando ele sai junto com o gás. E se ele sai misturado com o gás do carro e você aspira, esse material particulado ele pode acabar gerando certos prejuízos à sua saúde. Então, qual que é o objetivo de se colocar um filtro no carburador do carro? É você forçar a passagem do resultado daquela queima do combustível, que é o gás carbônico com material particulado,
e segurar o material particulado o máximo possível ali naquele filtro e deixar o gás passar normalmente, tá? Isso aí que é o filtro, um exemplo também de filtração. Passando agora para o nosso próximo exercício, nós vamos aqui para conexão digital, ó, 3 perguntas sobre os processos de separação. Então, na primeira pergunta desse processo de separação, eu perguntei, considerando o processo de destilação fracionada, que é aquele processo onde você considera que você tem um líquido de diferentes densidades, você aquece ele, diferentes temperaturas de ebulição, desculpa, é um líquido bem homogêneo, e aí quando você aquece esse líquido com diferentes pontos de ebulição, cada material dele vai evaporando numa certa temperatura e você consegue fazer uma separação por pontos de ebulição. Então, a primeira característica é que esse material depende, essa separação depende das fontes de calor, isso aqui está correto e eu quero a incorreta. Na B eu falo, com esse processo é possível separar diferentes líquidos, tá certo, o objetivo desse processo é separar líquidos. Esse processo separa diferentes materiais através da diferença dos pontos de ebulição, tá correto também. Depois, esse processo é utilizado na separação do petróleo, está certo também, esse daqui é um dos principais exemplos, tá? Sempre que a gente fala em separação do petróleo, nós falamos sobre destilação fracionada e, por eliminação, né, esse processo separa materiais pela diferença de densidade. Isso é uma mentira, pessoal. O único incorreto é a alternativa E. Na próxima questão, escolha sobre o processo de centrifugação, assinar a alternativa correta. A separação por esse processo depende de um filtro? Não, pessoal, não depende de filtro nenhum. Na B, esse processo depende da agitação mecânica para separar materiais de diferentes densidades? Ou de densidades semelhantes. Atenção, olha só, eu estava me enganando. É semelhantes que ele colocou. Não é a alternativa B, então. C, nenhuma alternativa está correta? Vamos ver ainda. D, a separação é baseada apenas na diferença de densidade dos materiais? Pessoal, não é apenas na diferença de densidade, tá? Porque se eu não tiver agitação, mas tiver a diferença de densidade, ainda assim o sangue não vai se separar. Ou um material que é separado normalmente por uma centrífuga, ele não vai se separar só pela diferença de densidade, ele vai necessitar da agitação mecânica. Então, olha a alternativa E. Depende da agitação mecânica para separar materiais de densidades diferentes. Essa aqui é a alternativa correta. Vamos passar agora para a próxima questão. Questão 3. Considere a necessidade de separar a água do mar em água e sal, que é a separação normal aí da água do mar. Qual processo de separação poderia ser utilizado para pequenas quantidades? Para grandes quantidades, pessoal, esse processo não é viável, porque eu teria que usar muita energia. O processo mais comum para separar a água do mar da água do mar, transformar ela em água e sal separadamente, em pequenas quantidades eu posso usar a destilação simples, que é um processo que eu simplesmente vou aquecer a água ali, a água evapora, o sal, que é um sólido, ele não vai evaporar tão fácil, então ele vai ficar ali no fundo do frasco e a água, mais pura, né, a água sem o sal, vai se separar aí para outro recipiente. Então o processo mais correto seria a destilação simples. Eu poderia perguntar para vocês qual que é o processo utilizado para grandes quantidades também. O processo para grandes quantidades seria o processo de evaporação, onde você deixa a água evaporar naturalmente, ela vai embora, você nem liga mais para ela, e o que sobra no fundo é só o sal. Isso está na aula do Saiba Mais. Tá bom, pessoal? E aí, enviar tudo e terminar, finalizamos. Eu não vou poder voltar, não tem problema. As 3 questões estão corretas. E é isso aí, pessoal. Então acertou, meu cara, parabéns. Beleza? Essas são essa é a nossa correção da semana. Até a próxima, galera.